Olá, seja bem-vindo ao Panorama Cripto. Hoje falaremos brevemente sobre Bitcoin, Ethereum, Uniswap e Chainlink, além de analisar as moedas que vocês solicitaram. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João 8:12. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar o vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, sua semana. Vamos dar início aqui ao panorama das criptomoedas, vamos dar um giro nesse mercado, falar sobre essa puxada de alta aí que o mercado deu. Nós já estávamos falando nos panoramas passados que poderia acontecer isso sim, mas que era para a gente ficar esperto sobre algumas coisinhas que eu vou relembrar vocês aqui, tá? Antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Resta apenas uma vaga para o curso 100% focado no mercado de futuros. Se você tem interesse, tá rolando uma promoção da carteira recomendada mais o curso, tá? É só me chamar lá no Telegram. Bom, Bitcoin novamente na região de 71 mil, 70 mil na região de topo. E agora, hein? E agora? Bom, o que a gente pode pensar aqui sobre o Bitcoin? Eu fiz um post lá no meu Instagram da Smart Crypto, né? E houve bastante realização nesse ponto aí, né? Então, o mercado é isso, né, pessoal? Eu sempre falo que uns vão comprar, outros vão vender. Isso é o mercado, a contraparte, né? A oferta e demanda do mercado. Então, houve uma boa realização do mercado de Bitcoin, né? Nessa região. E agora nós temos o seguinte. Nós temos aqui uma movimentação pelo gráfico diário. É queda, tá? O gráfico de um dia é queda. Qual é o processo normal de um mercado quando igual fez as altcoins quando a gente falava lá, o mercado quebra a estrutura, volta a testar para fazer basicamente esse movimento aqui. Isso é o processo normal. Nem sempre ele faz dessa forma tão simples assim. Às vezes complica, vai mais um pouco, depois volta e por aí vai. Porém, o gráfico semanal do Bitcoin não é venda. Por quê? Se o mercado coloca um fechamento semanal acima da máxima, preste bem atenção, tá, pessoal? Se coloca um fechamento semanal acima da máxima, ele está anulando a movimentação do gráfico diário. E aí nós temos outro sweep de liquidez. Com o Farvalley Gap nesse cara, se tornaria uma região forte de novo. Mas para que isso possa acontecer, o mercado tem que colocar um fechamento semanal acima da máxima. Enquanto o mercado não colocar um fechamento semanal acima da máxima, quem está mandando na parada é o gráfico diário. Sempre falo para vocês que o gráfico diário não é muita referência para quem analisa para o longo prazo, tá? Porque as movimentações são bastante anuladas. Então, é a mesma coisa de você chegar aqui e começar a mexer no gráfico de 5 minutos. Você vai ficar meio perdido em relação ao que está acontecendo, tá? Então, o mercado, por enquanto, nessa região, ele segurou exatamente no order block e deu início à quebra de estrutura aqui, ó. Então, o mercado quebrou a estrutura aqui no gráfico diário e segurou exatamente no order block. Então, essa movimentação do Bitcoin só vai ser anulada quando colocar um fechamento semanal acima dessa região, tá? Então tem que aguardar, essa é a única coisa que eu vejo do Bitcoin, porque ainda estamos no meio desse range, né? Então, para ele anular isso só com fechamento acima dessa região. Por quê? Caso ele não anule esse movimento e ele respeite, tá, pessoal? Preste bem atenção.
e ele respeite essa movimentação do gráfico diário, a próxima parada do Bitcoin é 52. Agora, se ele coloca um fechamento semanal acima dessa região, ele está anulando toda essa movimentação e indicaria que ele chegaria a 87. Tá? O que você vai fazer com o Bitcoin aí? Nadinha, tá? Se ele me der um sinal de venda, eu vendo ele lá no mercado de futuros. Eu sempre aguardo uma confirmação de movimento, né? Mas ainda não deu. O meu risco é bem pequeno, então vale a pena eu buscar uma venda, não por compras no mercado de futuros, tá? Dentro dessa região. Isso, claro, se ele me der uma confirmação de venda. Belezinha? Vamos falar um pouquinho da dominância do Bitcoin aqui. A dominância do Bitcoin está fazendo mais ou menos o que eu havia comentado lá na área de membros com a galera que poderia acontecer. Se a gente tiver a mesma dinâmica, o mercado quebra a estrutura, volta a testar. Levaria a dominância do Bitcoin lá próximo a 53, 52 ali. Isso seria bom para as altcoins. E é isso aqui que eu estou de olho para fazer realizações nas altcoins. Tá? Pelo menos uma boa parte aí de realização em algumas moedas. Beleza? Então, é isso aqui que eu estou esperando, que a dominância do Bitcoin venha até essa região de 53% aí, mais ou menos, para que leve as altcoins um pouco mais para cima, beleza? Bom, vamos começar aqui falando de Uniswap. Eu avisei, hein? Eu avisei. Nunca que Uniswap vai subir mais. Nunca que vai subir mais. Agora vai arrumando desculpas aí, hein? Vai arrumando desculpas pra falar não sei o que pra galera aí, que foi uma porrada pra cima, hein? Bom, aqui, ó, tudo que eu vou falar pra vocês aqui, pessoal, e depois vou falar das moedinhas que vocês solicitaram também, e eu vou explicar mais ou menos aqui o que eu tenho de visão nesse momento, tá? O mercado ele muda o tempo inteiro e a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado. A gente não pode ficar preso. Eu queria que o mercado tivesse feito isso e ele não fez e eu fiquei de fora. Não, a gente tem que se adaptar ao que o mercado está mudando, tá? E agir nessa mudança do mercado. A questão, se o Bitcoin levar a dominância até a região de 50 e poucos ali, as altcoins no mínimo, por exemplo, no caso da Uni, deve vir testar a região de 12, 13. Lembra que eu falei para vocês que a maioria das altcoins estão com um padrão que é deixar um order block semanal basicamente na região de topo, que no caso da Uni seria essa região aqui. Então o que a gente tem que ficar esperto? Porque o mercado pode fazer isso aqui para fazer isso aqui. O melhor cenário para a Uniswap seria que de alguma forma ela fosse até o 18. Para depois ela corrigir também. Pode acontecer? Pode acontecer. No momento que tá, eu acho meio difícil. Eu acho que, a princípio, né, o mercado tem mais chance de fazer isso aqui para fazer isso aqui. Porém, eu acredito que se o mercado fizer esse movimento e nós tivermos uma queda depois dessa movimentação, aí de fato eu acho que será a última queda. E aí eu acredito que o mercado vai engatar um processo de tendência de alta aí, principalmente nas altcoins, tá? Acredito que as altcoins devem se soltar bastante. Isso se acontecer esse movimento, é claro, né? O que eu tô de olho? Se a Uniswap for para a região de 12, 13, eu não vou realizar. Então, se ela vir até esse order block, na região de 12, 13, eu não vou realizar. Agora, se de alguma forma ela conseguir chegar à região do 18, eu vou fazer uma baita de uma realização nela, tá? Por quê? Eu já peguei, na primeira movimentação de alta, que foi a compra passada aqui no YouTube para vocês também, nós pegamos aqui 206%, se eu não me engano, pagando 4 alvos de Uniswap, né? Então, sempre falo aqui para vocês, por que não realizar? Não é mesmo? Se você pega lá 200%, o mercado faz um processo chamado de mitigação. Você faz o quê? Compra de novo. Qual é o processo normal do mercado? Isso aqui.
Agora, imagina aí, se você comprou aqui, Uniswap, não realizou, ela pagou 200%, onde o mercado está? No seu preço. Com oportunidade, você deixou na mesa 200%. Entende? É isso que eu sempre falo. Então agora a gente está comprado em Uniswap de novo. E eu falei para vocês no panorama passado que eu tinha acabado de comprar mais um tanto de Uniswap antes dela tirar para cima aí, né? Deixei lá falado para vocês no panorama. E agora é isso que eu tô de olho, tá? Então, se ela fizer essa movimentação de tocar o order block para cair, eu não vou realizar, tá, pessoal? Porque daí eu já tô visando por mais pro longo prazo agora. Tô bem tranquilo. E aí eu começo a montar a minha posição de compra aqui para baixo apenas. Nas pós de baixo. Mas para isso, o mercado vai precisar mostrar esse movimento ainda. E daí nós sentamos aqui e vamos ver o que a gente vai fazer sobre aumentar e comprar nas regiões corretas do mercado. A Uniswap, um pouquinho diferente de Link, por exemplo, ela já testou a região, ela ultrapassou a região de manipulação do movimento. Ou seja, nós consideramos que a região de 50% e a região de 61,8 é região de manipulação. E sempre falo aqui para vocês, para ser região de manipulação, o mercado precisa subir. Não tem como ser uma região de manipulação com o mercado caindo, certo? Então, na teoria, a Uniswap tem uma chance de fazer esse movimento e testar sim a região do 18. E nós estamos falando aqui de mais uma movimentação de mais de 150%. Então, como eu tenho uma quantidade legal de Uniswap, eu faço uma realização de 50%. Ou seja, só para que vocês tenham como exemplo, se eu tenho aqui 20 mil em Uniswap e eu vou ganhar 150%, eu retiro os 50% e deixo o restante para o longo prazo. Certo? E aí vou buscar outras coisinhas para investir, outras moedas, rebalancear minha carteira e por aí vai. Tá? Então, ela pode sim chegar até a 18 para depois fazer um processo corretivo novamente. Ela deixou uma brecha no order block, né? Então, não tocou 50%. Então, tem uma chance sim. E a galera que falou que o Uniswap nunca mais ia subir, vai procurando alguma coisa para você falar aí, porque eu tô compradaço, principalmente nas moedas que você falou que não ia subir mais, hein? Vamos lá. Vamos falar de Ethereum. Ethereum disparou! Coisa linda! Bom, no panorama passado eu falei para vocês assim, eu lembro até a palavra que eu usei, eu falei assim, olha, de alguma forma, o melhor cenário para o Ethereum é que o Ethereum conseguisse romper esse topo. Para quem não lembra, pode voltar para o panorama passado que eu falei exatamente isso. Por que eu falei isso? Porque o Ethereum, ele não tem muito espaço para cair, pessoal. Se nós pensarmos aqui, o Bitcoin pode entrar numa correção, vamos supor aqui que o Bitcoin respeite a movimentação do diário e o Bitcoin corrija a partir disso. De alguma forma, mesmo com a dominância caindo, as moedas tendem a cair também. Menos, mas tendem, certo? O Ethereum não tem muita brecha para chegar muito longe. Então o Ethereum precisava fazer um novo movimento para aí sim depois ele engatar uma correção também. Que é basicamente quebra a estrutura, volta a testar. Entendeu? Então, o que o Ethereum pode fazer nesse movimento, principalmente para a Lígia lá da área de membros, ó, para ficar esperto para fazer uma realização pelo menos parcial, viu? Então, a gente poderia sim pensar aqui que o Ethereum tem uma chance de romper esse topo e quebrar a estrutura desse movimento. O que a gente tem que ficar de olho aqui? É o order block de topo, né, que é a região de 4.600, mas eu acredito que do jeito que o mercado está vindo aqui, nós temos uma boa chance de romper esse topo. E o que vai acontecer aqui? O mercado, se nós puxarmos aqui, ó, dessa movimentação, os 50% do Ethereum está na região lá de 2.200. E nós sabemos que a região de 50% é a região de manipulação. Agora, se o mercado resolve romper o topo, vamos supor aqui que o Ethereum vai lá a 5 mil, só um exemplo, tá, pessoal? A região de manipulação do Bitcoin, nossa, eu tô com o Bitcoin na cabeça.
do Ethereum muda, né? E as nossas POIs também mudam. Por quê? Aí o mercado deixa aquela POI que nós compramos, a comprinha aqui do Ethereum, ó. Opa, que foi passado aqui no YouTube também. E ele parou exatamente no alvo que a gente estava planejando, né? Não, até passou, o alvo era aqui, ó. Perdão. Então essa região fica interessantíssima, que é a 2.300, e depois a gente vê mais regiões que o mercado for formando. Então o mercado na sua trajetória vai abrindo novos movimentos, tá? Por exemplo, isso vai se tornar uma POI, caso ele quebre a estrutura, tá? Mas o Ethereum sim, é o melhor cenário aqui para ele, é que ele consiga de alguma forma aí superar esse topo, quebrando essa estrutura. Aí nós temos esse Farvalley Gap no semanal, aqui também na região de 2.500, 2.600, que pode ser bastante interessante para no futuro utilizar essa região como trade location, beleza? Então o Ethereum, tô aguardando aí, torcendo para que ele consiga fazer esse rompimento. Vamos falar de Link. Ai, minha carteira agradece, hein, Link? Minha carteira agradece. Chainlink. Aqui tem um caso que a gente tem que prestar atenção, tá? Vamos lá. A Uniswap, como mostrei para vocês, ela ultrapassou a região de manipulação. Ou seja, na teoria, ela estaria habilitada sim de subir e testar a região lá do 18, a Uniswap. Agora, Chainlink não. Chainlink, ela tá numa região de manipulação. Onde é a POI mais importante, por enquanto, de Chainlink? Na região de 9,70, 9,50, até a região de 9 ali. Que é um Farvalley Gap do rompimento da estrutura. Então, esse movimento aqui é bem o wake-off. O mercado faz aqui um processo de acumulação, o Spring faz o processo de alta. Na teoria, ele deveria vir testar para fazer esse movimento e aí sim entrar no alto infinito aqui em Chainlink. Esse seria o movimento mais clássico e de livro aí que a galera gosta, tá? Agora, eu sei que o mercado tem uma grande probabilidade de criar uma zona de liquidez numa zona de manipulação, que é o 50%. E a Chainlink está exatamente nessa zona. Tem um Chainlink? Bastante, tá? Acho que ela é uma excelente aposta para o longo prazo, é excelente, pessoal. E aqui o que eu tô de olho? Aqui é o mesmo cenário. Lembra do order block que eu mostrei, ó, do order block de topo? A Chainlink também tem. Ela pode sim também segurar aqui para fazer isso aqui? Pode. E aí tocar lá na região de 9, 9,70 para depois engatar um processo de alta? Sim. Qual seria o melhor cenário aqui para Chainlink? Lembrando, pessoal, que eu tô falando do melhor cenário, mas eu não mando no mercado, tá? O melhor cenário é que a Chainlink conseguisse também chegar na região de 25, 26. O que você faria? Aí eu realizaria também, no mínimo aqui uns 60% de Chainlink, ou até mais, dependendo da movimentação. Como falo direto aqui para vocês também, eu fico analisando o mercado e olhando para o mercado quase o tempo inteiro. Então, se o mercado faz algo ali que eu acho que eu tenho que realizar tudo, eu realizo. E eu deixo isso avisado lá na carteira recomendada. Olha, eu estou realizando X% e por aí vai, tá? Então, se a Chainlink conseguisse chegar nessa região de 26, eu faria uma baita de uma realização. Agora, se ela chega aqui na região de 19 e ela mostra para mim que ela não vai passar, eu vou aguardar uma confirmação ao contrário de venda, né? Para que eu possa realizar também. Beleza? Então, se ela vem aqui tocar essa região de 19, 20 por aqui para cair e me mostre claramente que ela vai cair dessa região, eu também talvez opte por uma realização. Não é muito o meu foco. O meu foco seria realizar lá na região dos 25, 26, para que eu possa recomprar ela na região de 9,50, 9,70. E aí o mercado estaria fechando toda essa zona, manipulando esse fundo duplo, tá? Pegando toda essa liquidez aqui de fundo duplo. E, eu só pulando um pedaço, por que eu gostaria que ela fosse lá também? Porque como nós se tratamos de uma região de manipulação, para ele ativar esse fundo duplo, o mercado precisava romper esse topo. Entende? Então seria uma baita de uma manipulação na minha visão.
E aí o mercado entraria num processo de corretivo, pegaria toda essa liquidez, tocaria na região de 9,70 para subir, tá? Isso é um cenário que eu vejo, tá, pessoal? Agora, nada impede do mercado também tocar aqui e fazer isso aqui, tá? Mas Chainlink só para comprar mais. Então, só compartilhando, pessoal, o que eu tô pensando e o que eu vou fazer. Lembrando que eu trago aqui para vocês direto o que eu vou fazer com o meu dinheiro, o meu capital. É isso que eu tô de olho nas movimentações aí para que eu possa me aproveitar. Faz um tempo que eu tô falando para vocês sobre isso, falando, olha, pessoal, o mercado tem dois cenários. Na minha visão, ou o mercado vai subir para cair, ou o mercado vem de fato para baixo para depois subir e aí sim engatar o processo de alta, uma tendência de alta de fato no mercado, né? Então acredito que todo mundo já sabe disso, principalmente a galera que, principalmente não, né? A galera que acompanha o canal aqui, do que eu já venho falando há um tempo, beleza? Mas em relação a Chainlink, pessoal, o que, na minha visão, assim, o que puder comprar dentro dessas regiões de baixo aqui, é tudo válido, tá? Baixo de 10 aqui é tudo presente de compra para vocês, é um movimento maravilhoso. Então acho que vale a pena apostar bem em Chainlink para o longo prazo. Acredito que ela tem um grande potencial. Vamos falar de agora de algumas das moedas que vocês solicitaram, como Lido, tem várias aqui. Polkadot, vamos falar um pouquinho delas. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Bom, vou começar aqui pela Pi. Bom, a Pi é o seguinte. Quando a gente se trata de um movimento semanal, nós temos aqui, ó. Preste bem atenção no que eu estava explicando sobre a estrutura do mercado. O mercado quebra a estrutura, volta a testar. Isso aqui é o processo normal do mercado, tá? Então, o que que acontece aqui pelo semanal? Vem aqui, faz o seu processo de mitigação, pullback, quebra a estrutura. Um pivô de alta. Então, aqui você tem uma continuidade da movimentação. O que o processo normal do mercado faz? Coloca a galera presa no topo, comprado, e o mercado inicia um processo de mitigação. O mercado precisa fazer isso para quê? Para ativar essa estrutura, para dar continuidade à sua movimentação. Qual é o cenário para a PI aqui que eu vejo? E uma preocupação. O cenário é o seguinte. Isso aqui é um order block, ó. Certo? Ela não tocou 50% do order block ainda. Qual é a preocupação? A preocupação é esse Farvalley Gap do primeiro candle de abertura semanal. O mercado pode trabalhar para fechar isso? Pode. Tá? Porém, aqui, nós podemos pensar num cenário talvez assim, ó. Isso aqui é uma quebra de estrutura pelo semanal. Então, o mercado, se nós utilizarmos a mesma ideia ali do mercado quebra e estrutura, volta a testar. Nós podemos pensar dessa forma? Podemos. E é isso que tem que ficar esperto para quem tem PI. Por quê? Como ela não testou 50% do order block que fica na região de 0,29, pode ser uma brecha para voltar. Pode ser uma brecha, tá? Nada impede ela fazer um novo topo. Mas isso pode ser uma brecha e é coisas que tem que ficar espertos. Porque esse Farvalley Gap aqui de baixo me preocupa um pouco sobre ela, tá? Agora, num cenário bem otimista, a gente poderia pensar ao contrário também. Que ela fazer uma movimentação desse tipo, quebrando a região do 71, ela estaria fazendo uma confirmação, sim, de compra. Poderia fazer... Opa! E poderia fazer esse movimento aqui para buscar a região de topo. Esse cara aqui, ó, que tem que ficar esperto. Esse cara é um order block que vai lá na região do 0,88 até o 1,020, perdão. Beleza? Só esse cenário que eu vejo por enquanto em PI. Tem que aguardar também formar algo mais claro. GLMR. Essa moedinha aqui, se eu não me engano, a gente falou dela na área de membros. Qual é a questão dessa GLMR aqui? Nós temos um movimento bem interessante de mínima aqui embaixo. Temos. Deixa eu até ver se não tem... Não foi em outra corretora. A galera que pediu para colocar a tela preta, pessoal,
quando o mercado fizer esses tipo de movimentos aí, eu vou ter que deixar na tela branca, porque é é a tela que eu tenho os estudos, tá? Então, senão eu tenho que ficar fazendo tudo de novo, acabo perdendo muito tempo, tá bom? Mas quando o mercado estiver mais calmo, eu trago a tela preta aqui no YouTube. Bom, a GLMR, pessoal, é o seguinte. Nós temos uma estrutura aqui, ó. Lembra que eu falei, acabei de falar do primeiro candle do movimento? Isso aqui eu sempre falo lá na área de membros, é uma armadilha do mercado, ó. Quando o mercado faz lá pelo semanal o seu primeiro candle e ele deixa esse vácuo aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque isso aqui é uma ineficiência do mercado e o mercado vai manipular para fechar essa região. Então, quando a galera consegue pegar uma compra e o mercado continua subindo, tem que ficar esperto para realizar, porque senão o mercado faz esse tipo de movimento aqui. Na sua maior parte ele faz isso, tá? Igual eu acabei de mostrar da PI ali, o que pode acontecer também. Agora, essa GLMR é o seguinte, nós não temos uma estrutura quebrada. Por exemplo, a estrutura dela está lá na região do 0,8827. Repare que ela não consegue quebrar a estrutura, ó, só pavio. Pavio não é quebra de estrutura. Talvez nós poderíamos pensar se ela tocar no order block lá da mínima para fazer esse movimento e continuar, nós poderíamos pensar, mas não tem nada confirmado. Porque quando o mercado confirma quebrando a estrutura aqui, a expectativa do movimento seria isso, quebra a estrutura, volta a testar para fazer esse movimento aqui, tá? Isso não impede dela dar um tiro para cima, tá, pessoal? Mas a expectativa, por enquanto, não é essa do movimento, belezinha? Vamos falar de Lido, LDO. A LDO tinha um movimento tão bonito no gráfico diário, ela anulou, agora ela está voltando a exatamente na região que era a movimentação do gráfico diário. Qual era a movimentação do gráfico diário? O mercado cria uma zona de liquidez nessa parte. Espera aí um pouquinho. Aqui. Então o mercado tinha criado uma zona de liquidez antes da região chamada de POI, que é o ponto de interesse do mercado. Ela chegou a pagar muito bem. Então nós pegamos essa compra aqui, ó, e não realizamos, o mercado não respeitou, né? Porque isso aqui é um movimento maravilhoso. O mercado tinha essas duas regiões de order block. Tinha esse cara como base e tinha um Fair Value Gap aqui. Então nós pegamos essa compra aqui, o mercado andou bem, fez toda essa movimentação, mas ele não deu continuidade, foi anulada a movimentação e aí sim raspou para baixo. Sigo na Lido? Sigo. Mas agora eu tenho que aguardar ela formar um novo movimento. Por quê? O que eu estou de olho aqui? Nós estamos dentro de uma consolidação. Então, quando nós pegamos essa compra em LDO, foi para antecipar esse rompimento. Essa quebra de estrutura do mercado, onde nesse caso não teve. Quando a gente se trata aqui pelo gráfico semanal, nós podemos considerar que nós estamos trabalhando dentro de uma consolidação. Por quê? Olha o fechamento aqui do pavio. Opa! Olha os fechamentos aqui, ó. Não existe fechamento acima. Certo? Então, a partir desse momento, o mercado veio aqui, raspou essa liquidez para baixo e de alguma forma, é a mesma coisa aqui igual o Ethereum. De alguma forma, o melhor cenário é que ela desse um tiro para cima para ela quebrar a estrutura, pessoal. Tá? Que ela fosse de fato para ela quebrar a estrutura lá para cima. Porém, se ela faz isso, ela também indica que vai voltar. Por quê? Fundo duplo, região de liquidez. O mercado não fez nenhum movimento ainda de quebra de estrutura e volta a testar. Então a gente poderia sim pensar que poderia rolar uma possibilidade de acontecer isso. Quebra a estrutura, aí engata um processo de mitigação para dar continuidade no futuro. Seria o melhor cenário isso aqui. Vai acontecer? Aí a gente não sabe. Então eu estou aguardando um movimento mais bonitinho dela. Esse movimento que ela está subindo tende a ser forte, porque capturou a liquidez aqui embaixo. Então o que nós precisamos aqui é pelo menos uma quebra de estrutura no gráfico diário, lembrando sobre a probabilidade do gráfico diário, tá? Mas o Fair Value Gap aqui pode ser bem interessante para levar ela a esse rompimento de estrutura. Então, se ela rompe a estrutura e quebra lá o movimento, eu vou realizar Lido, tá? Porque aí eu preciso aguardar o movimento de mitigação para que ela ative toda essa estrutura para depois subir de novo e aí sim entrar no alto infinita.
Mas ainda é muito cedo para falar que ela vai fazer isso. Tem que aguardar esse movimento aí, tá? ARB. Ó, a ARB, pessoal, basicamente, nós não temos uma estrutura quebrada em ARB ainda, tá? Nós não temos. Pavio não é quebra de estrutura. Então, nós também estamos trabalhando num processo de consolidação aqui praticamente, tá? O que a gente tem? A maior zona de volume de negociação é dentro desse range, por isso que está tão consolidado, né? Então, o mercado veio capturar essa liquidez aqui, ó. Isso é bom. Aqui, o melhor cenário da Lido e da ARB, como a gente não tem uma estrutura sólida ainda do mercado, é também que de alguma forma ela disparasse e quebrasse a estrutura. Mas aqui que entra a jogada, porque caso aconteça esse tipo de movimento, não tô falando que vai, tá, pessoal? Tô dando uma ideia se acontecer. O mercado estaria pela primeira vez rompendo a sua estrutura para cima. Certo? Aí sim nós estaríamos numa tendência de alta de fato. Colocou um fechamento, quebrou a estrutura, BOS lá em cima. Aí o mercado tende a fazer o quê? Um processo de mitigação, para que o mercado ative essa estrutura formada aqui. Então nós temos que aguardar esse movimento também ser formado em ARB. Também anulou um movimento do diário que ela não deveria, nessa região aqui de sweep de liquidez também. Então agora nós temos que aguardar criar um novo movimento para que a gente possa ter uma base. Beleza? Então esse movimento dela é interessante de topo porque não se torna uma região tão forte porque não houve captura de liquidez. Então não é um movimento de confirmação de venda que a gente pode chamar isso aqui. Então ela tem sim uma chance de disparar aí para cima também, e é isso que eu tô de olho também. E a mesma coisa de LDO. Se por um acaso acontece esse movimento, eu tô de olho para realizar pelo menos uma boa parte, já que ela não tem nenhuma estrutura sólida ainda. Beleza? Bom, para quem pediu SDAO, pessoal, a SDAO, eu sempre falo lá na área de membros, que ela aqui na minha visão só tem o seguinte: a SDAO não pode perder, não pode voltar aqui a essa base de preço de 38 aqui, mais ou menos 39. Porque se ela voltar, ela vai perder a região do 30,50. Perder, que eu falo, ela vai capturar essa região de liquidez, porque aqui nós temos um toque, 2 toques, 3 toques. O que é isso aqui? O que você imagina que é isso? É um suporte. E aonde que tem dinheiro? Suporte. Então os caras sabem disso, né? Então ela não pode chegar nessa região aqui. Agora, se nós pensarmos que o mercado vai subir para cair, ela tem uma chance de subir até perto de $1 novamente para fazer isso? Tem também. Mas aqui, não, é o que eu falei no começo do panorama, não tá nada muito claro ainda. Nós temos que aguardar, porque o Bitcoin ele pode ficar mais um tempo enrolado nesse topo aí e as altcoins de fato subirem até essas regiões de topo para mostrar o que vai fazer, tá? Mas como eu citei lá na área de membros, a SDAO de alguma forma também, ela tinha que subir daqui já e quebrar essa estrutura lá para cima. Porque se ela voltar a essa região, ela vem testar a região lá do 0,20, pessoal. Ah, nunca que ela vai lá. Então eu tô falando só para ela subir daqui, porque se ela voltar até essa região, ela perde isso aqui. Beleza? FTM, a moedinha que ninguém acreditou quando eu comprei lá na carteira recomendada. Já pagou muito mais de 500% essa moeda pra gente, graças a Deus. Então nós compramos a FTM lá embaixo quando ela tava, quando ninguém acreditava, e daqui a pouco ela vira a narrativa do momento. Aí se já não virou, né? A narrativa do momento é essa que sobe bastante. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui de Phantom? Ó, lembra a história do order block de topo? Eu falei lá da Link, da Uniswap? Olha aqui esse movimento da FTM. É isso aqui que eu acredito que também tem uma chance de acontecer. Porque isso aqui é uma quebra de estrutura. Então o mercado veio aqui, capturou a liquidez do topo, fez a movimentação, toca no order block e a expectativa seria isso aqui. Porém, isso aqui também é o gráfico diário, então não dá para confiar muito. Tá? Tem a sua margem de erro, vamos dizer assim. Certo? A FTM eu estaria
pensando aqui, que foi o que eu deixei lá na carteira recomendada, eu tenho um pouco dela ainda. A partir do 1,2289, 1,35, eu estaria realizando ela aqui e sairia da minha posição dela por enquanto. E aguardaria um novo movimento dela. Aonde eu tenho uma apoio interessante dela? Na região do 0,4124. Eu tenho uma confirmação de venda aqui pelo mensal, muito interessante, na Phantom, certo? Porém, pessoal, aqui eu não tenho um order block confirmado, validado é chamado. Por quê? Eu não tenho uma captura de liquidez. Então o order block só é validado quando ele captura a liquidez. Por isso que eu já até comentei lá na área de membros também, que o melhor cenário é que ela fosse até a região aqui de 1,35, 1,40, para ela ter espaço para fazer isso aqui e depois isso aqui. Então sim, eu tô acreditando que o mercado pode subir para cair. Para quem é novo no canal aí, tá? Acredito que o mercado tem uma grande chance de subir para cair. E a Fanta é isso que eu estaria de olho nesse momento. Mas ela precisa romper esse topo para mostrar isso, né? Porque enquanto ela não romper, fica bem complicado. Como a gente também tem um fundo aqui, ó, duplo nesse caso, é uma região de liquidez. Então o mercado não pode voltar a essa região. Ele tem que segurar por aí ou no máximo até a região aqui do 0,45 para dar continuidade. Porque se vai ali embaixo, aí azeda mesmo de fato. Tá bom? YGG. Ó, essa moeda aqui, ela tem uma confirmação de... Tem que entender o seguinte. Tendência de baixa. O que que acontece? Tendência de baixa já está contra o movimento principal, então tudo se torna mais arriscado, certo? A sua probabilidade diminui. Se você encontra um ponto de oferta, tem que realizar para não tomar essa tijolada na cabeça e por aí vai. Nós temos uma movimentação interessante até de quebra de estrutura, uma mudança de característica nesse ponto, né? Da movimentação de baixa e na teoria o mercado indicaria que o mercado estaria saindo aqui do ponto B para o ponto A, né? Para buscar liquidez, sair, fazer o seu processo de mitigação do mercado. Porém, eu não tenho nenhum movimento sólido para que eu possa me apoiar nessa WGG, a não ser o último candle do movimento, que é lá na região do 0,1910. Tá? Agora, ela pode formar um novo movimento para que a gente possa se apoiar? Pode. Mas por enquanto ela não tem isso. Isso aqui, ó, não é um suporte para mim, tá? Mesmo que ela suba até aqui, ó, é para fazer isso aqui. Tá? Pode ir até no topo lá se ela quiser, mas para mim é para ela cair. Essa região aqui não é um suporte. Na minha visão, não. Tá? É isso que eu ficaria de olho. Agora, se ela vem aqui, por exemplo, ela captura, é um exemplo, tá? De alguma forma ela captura essa região de stop e aí quebra a estrutura, agora sim você tem uma apoio interessante. Um order block validado. Mas por enquanto só tem o último candle lá do movimento, cara. Então tem que também aguardar fazer um novo movimento, criar um novo movimento. Quando eu falo isso, pessoal, o mercado ele vai criar novos movimentos, fazer novos movimentos, igual a Uniswap. Quando a gente pegou 200 e poucos por cento, pagou, tem esse post lá no meu Instagram, 200 e poucos por cento. Por que que o mercado volta? Porque era uma região de oferta, o mercado já tinha pagado seu alvo. Então o mercado precisa criar uma nova estrutura de mercado, um novo movimento. Entende? Então é isso. Então a gente tem que aguardar o mercado fazer algumas movimentações. AR. AR é o seguinte, é uma tendência de baixa até que se prove ao contrário? Sim. Até que se prove ao contrário, é uma tendência de baixo. O mercado tem uma reversão de movimento lá de baixo. Ó, uma mudança de característica na tendência de baixa. Isso pode ser revertido para alta novamente? Pode, porque na teoria é novo. Mas para isso a gente tem que ter paciência e esperar acontecer. Por quê? Nós não temos uma estrutura quebrada ainda. Por exemplo, falta 10 dias para o gráfico mensal. Se o mensal consegue colocar um fechamento acima da região de 49, no futuro nós podemos utilizar essa região aqui, ó. Por enquanto, talvez uma nova movimentação que ela fizer aí para cima, como POI. Isso aqui é um Farvalley Gap. Esse vácuo aqui, ó, na AR. O mercado tende a fechar esses Farvalley Gaps 95% das vezes.
Então você já tem a probabilidade que tem uma grande chance do mercado voltar a fechar isso. Mas aqui é o que eu falo direto, nós não sabemos quando o mercado vai fechar isso. Pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, tá? Mas o melhor cenário é que ela já conseguisse quebrar essa estrutura, porque aqui é o topo, então o mercado quebraria a estrutura, talvez tocaria o 72, engataria um processo de mitigação para depois dar continuidade, talvez, a uma reversão de tendência. Beleza? O S. Opa. Onde que eu marquei aqui, meu Deus, agora? Aqui. Bom, vamos lá. Essa, ó, aqui tem um movimento, aqui tem um movimento interessante, pessoal. Aqui tem um movimento interessante nessa ultra. Deixa eu até marcar aqui para vocês que pode tomar um risco. A única coisa no mercado, pessoal, que eu falo direto para vocês que ninguém fala, né? É que você tem que entender que você está no mercado financeiro e tudo tem risco. E você não vai acertar 100% dos movimentos. Até porque eu falo para vocês direto aqui, se alguém tiver 100% de certeza de todos os movimentos, é só vender tudo que tinha, fazer empréstimo com a família inteira e comprar o Bitcoin igual comprar lá em 2021 no topo, e daí aconteceu o que aconteceu. Então, nós temos aqui expectativas de movimento, certo? Essa Ultra tem um movimento muito interessante aqui, ó. Por quê? O mercado não captura a liquidez do topo, deixando uma zona de liquidez, um topo duplo. Então eu sempre falo que é melhor quando o mercado não captura a liquidez do que ele capturar e cair. Porém, ela para numa região de suporte que não é um suporte, provavelmente. Porque a nossa POI desse movimento, dela, começa lá na região do 0077 até a região do 013. Então, nós poderíamos ter uma expectativa de movimento, o mercado poderia fazer esse tipo de movimento aqui, ó, para buscar no mínimo o rompimento dessa estrutura. Então, seria sim uma expectativa de compra lá na região, mas sempre um pouquinho antes, tá, pessoal? Na região do 0,109, para buscar no mínimo o rompimento dessa estrutura aí, tá? Tem uma chance de subir muito mais que isso aqui? Tem. Colocar um fechamento acima do 0,50 e nós estamos falando aí de mais de 300%. Então isso aqui pode ser um movimento bem legal. Essa moeda é uma expectativa de movimento. Eu até marquei ela. Tenho interesse em fazer esse movimento de compra dela aí. Beleza? Agora, tem algumas moedinhas que vocês solicitaram, pessoal, que eu não encontrei, tá? Que eu não encontrei aqui na hora que eu pesquisei. Então eu sinto muito, não sei se você digitou errado ou não existe no gráfico aqui, não tem como eu falar. Beleza? Aí, vamos lá. O que a gente tem aqui? Lembra lá a história que eu acabei de falar no começo do vídeo? Quando o mercado faz um movimento, com o primeiro candle semanal tem um vácuo aqui, ó, é uma armadilha. É uma ineficiência do mercado. E se eu tenho a probabilidade que 95% das vezes o mercado vai fechar, a probabilidade está contra você. Então o mercado trabalha para fechar esse movimento, aprisionando os caras no topo, fazendo isso aqui. E agora, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que aguardar. Porque ela pode muito bem fazer uma nova mínima para voltar, pode. Ou subir daí de onde ela tá, porque na teoria já foi fechado, mas ela pode cair, perder a mínima. Mas aqui a gente tem que aguardar esse movimento ser criado agora. Tá vendo, ó? E a manipulação, ó, deixa esse vácuo para trás, faz um pivô de alta no topo, dinheiro desinformado, aprisiona a galera no topo e inicia um processo de mitigação. Entenderam? Então aqui tem que aguardar esse movimento. Lembre-se desse movimento. Sempre que tiver o primeiro candle com uma ineficiência, um buraco desse tamanho aí, é uma armadilha. Tá? Então fique esperto para realizar, para não deixar o dinheiro na mesa. DOT.
Polkadot. Ah, Polkadot morreu. A galera fica desesperada que o mercado não evolui. O pessoal, vocês têm que ter paciência. Vocês compram a topo e quer que o mercado saia acelerando. Tem que ter paciência. Tá? Polkadot. Eu tô compradaço Polkadot também. Só para avisar vocês, tá? O que a gente tem aqui em Polkadot? A mesma coisa. Polkadot pode disparar? Pode. Ó, lembra o order block de topo? Eu falei que as moedas deixaram? Semanal é aqui, ó. Quando a gente passa o Fibonacci lá da mínima do movimento ao máximo do movimento, aqui tá o detalhe. Nós estamos numa região de manipulação bem parecido com o Chainlink. Então Polkadot poderia também tocar até a região de 10 para cair? Poderia, tá? Agora, o melhor cenário seria que Polkadot conseguisse, antes dela cair, romper essa região do 11, 12 aqui. Para ela testar esse cara lá no 17, 18. Mas eu não sei se ela vai fazer todo esse caminho. Mas pode acontecer, tá? Agora, isso aqui é os dois cenários. Ela vem ou vai até lá, né? Para voltar. Aonde que é os melhores pontos de compra de Polkadot para montar posição? Os melhores pontos de compra de Polkadot é lá na região de 5. E se ela for até no order block, que é o último candle do movimento. Aí é o que eu falei. Eu acredito que se o mercado fizer esse movimento, as moedas tendem a engatar uma tendência de alta aí, de fato, e subir bem. Beleza? Então Polkadot tem que aguardar esse novo movimento também. Tô comprado em Polkadot. ZIL. Brasil. Vamos falar da ZIL aqui. Ó, a ZIL, cara, tem um movimento interessantíssimo aqui na ZIL. Nós temos uma confirmação de compra aqui na ZIL, temos. Porém, nós temos um detalhe. É a maior zona de volume que ela tá, é aqui. Vale a pena comprar um pouco de ZIL agora? Vale, na minha visão, vale. Tá? Vale a pena começar a montar uma posição de ZIL nessa região e guardar bala se ela for. Só se ela for. Lá na região do 0,010 lá. Tá? Então, na minha visão, vale comprar um pouco de ZIL no preço atual. Buscar o rompimento dessa estrutura aqui. É a maior zona de volume. Nós temos um movimento confirmado dela. Tá? Isso aqui é um order block confirmado. Por quê? Validado. Diferente de algumas que eu mostrei. Porque aqui houve uma captura de liquidez. Então, nós temos aqui um movimento, sim, confirmado. E aqui pode rolar alguns cenários do tipo. Pode, o mercado pode subir até no topo para voltar até na mínima? Pode. Mas aqui você está preparado. O que você tem que estar é só preparado para o que pode acontecer. Então, na minha visão, vale sim comprar ZIL um pouco nessa região aí. E se ela for, eu guardaria um pouquinho só para arrumar o preço médio lá na região do 0,10. Certo? O que eu vejo aqui como alvo dela? Esse cara aqui, ó, tem que ser tratado como um order block importante. É a região lá do 0,082. E da região que ela tá agora, nós estamos falando aí de 237%. É o que eu falo para vocês. Se você coloca um X valor, você já dobrou o capital. Por que você não vai fazer uma realização pelo menos de 50% e tirar o seu risco da operação? Aí, se você quiser deixar, você deixa para o longo prazo. Beleza? CFG. Ó, essa CFG é o seguinte, olha lá, o mercado, mesma coisa aqui que eu falo para vocês da manipulação do mercado. Ó, primeiro candle do movimento, olha o tamanho do buraco que tinha aqui. O que o mercado vai fazer? Vai trabalhar para fechar essa região, tá? Porém, aqui nós temos uma reversão de tendência, nós estamos contra a tendência da movimentação. O mercado, a partir de uma quebra de estrutura, ele indica que está engatando o seu processo de mitigação. E se eu estou nesse movimento até que ele se prove ao contrário numa tendência de baixa, a ideia e a expectativa é transportar o dinheiro do ponto B para o ponto A, o ponto de liquidez. E por que ponto A? Porque foi aqui que deu início a quebra de estrutura para baixo. Certo? Então nós temos a expectativa também que o mercado venha aqui, quebre a estrutura, volte a testar para fazer isso aqui. Certo? Acredito que é um suporte essa região que ela segurou aqui na região do 0,47? Não. Até porque se nós traçarmos aqui a nossa Fibonacci
Da mínima do movimento ao máximo do movimento, estamos na região de manipulação. Então, a mesma coisa, o mercado pode subir para fazer isso aqui? Pode. Qual que é uma pó interessante que eu tenho dela? Só lá na mínima, pessoal. Só na mínima e tem um Far Valley Gap aqui, ó. Mas esse Far Valley Gap eu aguardaria uma confirmação no tempo gráfico menor, que é a região do 0,35 e depois só a região do 0,18, 0,19 lá. Beleza? Matic Polygon. Matic Polygon. A galera já tá saindo de Polygon e eu sigo compradaço em Matic, não vou soltar. Bom, Matic Polygon é o seguinte, pessoal. Eu vou explicar aqui, pelo amor de Deus, pra galera ficar tranquilo. Porque todo mundo... É assim, ó. Qual é um erro da galera? O mercado de spot é um dos únicos mercados que, assim... a moeda não fez o que a gente tinha de expectativa. Tá bom, deixa ela lá. Você tem essa vantagem. No day trade você não pode fazer isso. Porque se você falar assim, eu não vou sair da moeda, pronto, vai levar o seu dinheiro, vai dar stop pra todo lado, né? Não tem como você ficar segurando a posição. Agora aqui tem. No spot então é fácil. Só que a galera quer imediatismo. A galera quer que o mercado compra hoje, daqui meia hora o mercado subiu 4.000%. É isso que tira a maioria da jogada. O emocional. A galera não consegue ver a conta negativa, não consegue ver a conta subir 10%, ver uma moeda subindo 300%. Eu sempre falei isso aqui. O que acontece? A galera vê lá uma moeda que sumiu 1.000%, aí o cara fala, se ela subiu 1.000% agora, no halving ela vai subir 4.000%. Aí a galera tira o dinheiro da Polygon, compra essa aqui no topo. Aí essa aqui faz o quê? Vai para baixo. Ou vocês acham que no halving a moeda não tem moeda que ao invés de subir cai? Claro que tem, é só vocês pesquisarem que vocês vão ver que isso acontece também, tá? Então eu sigo compradaço em Polygon. O que me importa de Polygon é a estrutura do mercado. Lá no passado eu já falava para vocês, olha pessoal, isso aqui tem uma possibilidade de ser um fundo falso. Nós pegamos essa compra aqui e eu tô até hoje no 50,95. Quando ela fez esse movimento de sweep de liquidez, ela deu a entender que ela poderia romper essa estrutura. Então eu fiquei para realizar a primeiro momento lá no 110, no 1.10. Ela não pegou, lembram disso? Eu falei, agora eu vou realizar lá no 140, 1,40, se eu não me engano. Aí no fim ela não foi, eu fiquei na pedra, ou seja, eu não realizei. Mas para mim eu já sei o que pode acontecer. Ela pode voltar até o meu preço lá de baixo e muito menos que isso, pode. Só que o que me importa é isso aqui, ó. É a base da estrutura. Eu já tenho uma estrutura quebrada aqui e a partir desse momento o mercado faz o quê? Aprisiona a galera no topo. Se eu quebrei a estrutura, fez um processo de mitigação, certo? Olha o detalhe, se eu estou fazendo um processo de mitigação e o mercado tem que testar a região de POI, aonde está a minha POI? Então o mercado testou 50% do order block? Não, é por isso que provavelmente é um fundo falso. Então o mercado pode fazer esse movimento aqui? Pode. O que você vai fazer se a Polygon voltar a 0,45? Vou comprar mais. Meu preço está no 50,95, eu vou só comprar mais um tanto. Por quê? Ela estaria anulando, fechando toda essa movimentação, tocando a sua pó e aí sim, vamos buscar o 2 dólares, no mínimo ali, desse movimento. E depois, 4 dólares. É isso daí que eu vejo para Polygon, pessoal. Não vou soltar, não. E depois vocês vão falar, olha, bem que o cara não soltou lá. Depois vocês vão ver, tá? Agora, como que o cenário vai azedar? Se a Polygon perdeu 0,30, aí mudou, anulou tudo isso aqui. Vai perder? Não acredito. Tá? Mas é isso, pessoal. É paciência. Pra gente finalizar. Depois eu vou falar de Solana pra gente finalizar ali. Aqui também, mesma coisa do detalhe que eu falo, fiquem espertos com isso. Toda vez que abrir um candle de abertura de mercado, o mercado fizer isso aqui, deixando esse buraco no primeiro candle, é uma armadilha, pessoal. O mercado vai trabalhar para fechar isso aqui. Muitas vezes o mercado pode subir até mais que isso, mas o mercado vai voltar, vai aprisionar a galera no topo para voltar e fechar isso aqui. Isso aqui é uma ineficiência do mercado, tá? Agora, aqui não tem nada para fazer nesse momento. Nós temos que aguardar ela criar uma nova movimentação, tá? Não inverteu a tendência ainda, porque pavio não é quebra de estrutura. Então, basicamente, aqui não tem muito para falar. Aí, Ivo, tá? Solana. Pra gente finalizar.
Ó, Solana indo lá na região que a gente tinha de expectativa. Qual que era a nossa expectativa para Solana? A expectativa era que Solana venha aqui, fizesse esse movimento aqui, volta a testar o order block, não testou 50% ainda, mas está na região de order block, para testar a região de 90, tá? Quando que a Solana anula esse movimento? Se ela colocar um fechamento aí acima. Se ela coloca um fechamento aí acima, ela está anulando essa movimentação de baixa. Isso aqui é uma confirmação de venda pelo semanal. Então tende a ser forte. O tende a ser forte não quer dizer que o mercado não pode violar ou inverter a movimentação. Mas a expectativa no movimento é isso aqui. Tá, pessoal? Então a expectativa é que ela venha aqui, faça isso aqui agora e venha testar primeiro a região de 80, 90 ali. Belezinha? Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter mostrado a minha visão para vocês aí do mercado. Mostrar o que eu estou de olho para fazer realizações, para vocês tomarem cuidado. E sim, o mercado ainda pode cair antes de iniciar a sua tendência de alta, tá? Agora, a Uniswap, tô de olho aqui se ela conseguir passar para a região dos 18 para me soltar mais um tanto, hein? E aí, se acontecer isso, os caras aí vai ter que fazer um novo post aí falando que errou o nome da moeda aí, pelo menos, né? Beleza, pessoal? Um ótimo dia a todos vocês, uma ótima semana. Que Deus possa abençoar o seu dia. Até mais e obrigado a todos. Fui!